Vamos lá. Então vamos lá, vou tomar esse texto também. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e os rins. É isso que está aí? É. Obrigado. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ações as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Vamos orar? Deus, Pai de amor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Te peço, Deus, que o Senhor conduza, Deus, esse momento da tua palavra aos nossos corações. Que nada saia de mim, mas que flua, Deus, da tua palavra, Deus, aos nossos corações. Que eu não seja, Pai, empecilho para que a tua igreja, Deus, seja encontrada pelos princípios e pelos oráculos eternos da tua palavra. Fala conosco, sustenta a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se? Nós estamos numa sequência de temas que não são temas, quem está vindo desde o início, não são temas tão confortáveis de se ouvir. Domingo retrasado nós pregamos sobre o pecado. No domingo passado nós pregamos sobre a ira de Deus. E esse domingo nós vamos estar falando sobre o ódio de Deus. Domingo que vem nós estaremos pregando sobre o juízo dos ímpios e depois, fechando essa sequência de pregações, nós estaremos falando sobre o juízo dos santos. E aí a gente vai estar falando sobre a volta de Cristo e aquilo que é reservado para a igreja. Eu sei que a gente não tem a cultura de estar tratando, a igreja não tem muita cultura de estar tratando esses temas, mas nós não podemos tratar a Bíblia de uma forma leviana, como se fosse uma caixinha de promessa, que é um monte de versículo bonitinho, totalmente descontextualizado, versículos soltos, né? Que é um monte de versículo legal de se ouvir, e eu escolho, e chego lá e falo assim, basicamente é um horóscopo, né? Aquilo ali é quase que um horóscopo. E o horóscopo é uma coisa muito legal. Você vê que o horóscopo é uma coisa muito séria. Você percebe que ali há uma seriedade quando tratam com aquelas coisas. Eu levo muito a sério os textos dos horóscopos. Levo mesmo. Porque geralmente assim, você que é de Áries, cuide da sua alimentação. Você que é de Sagitário, cuidado com as falsas amizades. Eu levo a sério, irmão. Eu levo a sério para todos os signos. Porque é coisa genérica que cabe para qualquer um. Né? Você que é de Touro, né? Você que é de Touro, com o planeta do Júpiter cruzando por Vênus, uma confusão lá em cima. Hoje é o dia de grandes oportunidades. E aí as pessoas vão pegando, eu acho que o rapaz da tirinha do jornal, ele deve ter um monte de coisa que ele, sei lá, que ele quebra no biscoito da sorte, aquele biscoito chinês, né? E vai lá e põe, e tira, e muitas pessoas tratam a Bíblia assim. Não leem a Bíblia, se quer encostam nela, tem a caixinha da promessa, não sei se alguém tem isso em casa ainda, vai lá, deixa eu ver o que Deus tem para mim hoje. Né? E vai lá e dá uma levantadinha. Bem, começando... No domingo passado nós falamos sobre a ira de Deus, e a ira de Deus, apesar de ser parecido, a ira e o ódio tratam de coisas distintas, mas elas estão intimamente relacionadas. Tanto a ira de Deus quanto o ódio. E quando nós falamos de ódio, quando a gente fala de ira, a gente fala de uma inconformidade, de algo que Deus não tolera. Quando a gente fala de ódio, é a aplicação dessa ira, é algo que Deus sente repulsa. Então, quando nós tratamos de ódio, é quando Deus ele sai do estado de ira, ele vai começar a efetuar esse ódio na vida do pecador. Nós falamos no domingo passado que existem muitas frases que circulam pelos meios do cristianismo, e falamos sobre a tal frase conhecida que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E a gente ficou de conversar sobre essa frase
hoje, né, neste domingo. E assim, irmãos, é claro que essa frase tem um sentido verdadeiro. E ela tem um sentido, ela traz uma verdade. Mas perigosamente ela também traz consigo uma mentira. Pastor Sandro, como? Quando eu acho que é só isso. Porque na verdade, quando eu digo que Deus odeia o pecado e ama o pecador, e eu encerro nisso, eu estou apenas mostrando um lado da moeda dos valores de Deus. Eu privo a pessoa que está ouvindo o Evangelho de ouvir o outro lado a respeito deste conhecimento, que Deus também odeia o pecado, mas também odeia o pecador. E aí a gente vai trabalhar essas questões de uma forma bem lenta, para a gente tentar construir um entendimento a respeito destas questões. Então, assim, Deus ama os pecadores? Sim, Ele é benevolente, sabe? A Bíblia diz que Ele é tardio em se irar, mas a Bíblia também relata que o pecador, ele é alvo da ira de Deus. Obrigado, Valério. Isso aqui embaixo não cai, não. Então, vamos lá. Salmos 5:5 diz assim: os loucos, aqui loucos se refere aos pecadores, aqueles que rejeitam as ordenanças de Deus, os loucos não pararão à tua vista. Aí ele vai dizer: tu odeias a todos os que praticam a maldade. Veja que Salmos 5, a gente já vai começar, é bem claro. Deus tem um ódio por aquele que pratica o pecado. Você está expresso aqui, está expresso. Você não vai encontrar em nenhum canto da Bíblia uma frase, talvez com essa direção: não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, isso não é versículo. Isso não tem um direcionamento. Isso aí são elaborações a partir de textos que diz que Deus ama o pecador. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e a gente pode compreender essas questões. Então, assim, eu quero tratar com vocês alguns pontos a respeito desse ódio, desse ódio divino, desse ódio santo. Então, o ódio de Deus, ele vai expressar um sentimento de inimizade extrema em relação a alguém e não ao que ela faz. Então, o ódio não é pelo que a pessoa faz. Veja que no domingo passado nós falamos sobre a ira. A ira é uma repulsa sobre o que eu faço. O que eu faço deixa Deus irado. Agora, quando eu falo do ódio de Deus, o ódio é o sentimento que ele aplica não pelo que eu faço, mas por quem faz. Entende isso? O ódio é considerar o outro com hostilidade, detestar. Estas palavras, assim, elas são usadas frequentemente para expressar o relacionamento de Deus com o pecador. Levítico está lotado dessas informações. Hoje, pela classe, eu falei, né, que a gente muito se fala do homossexualismo, que é abominável. Levítico vai dizer: não te deitarás com outro homem como se fosse mulher. A abominação mas Provérbios também vai dizer que aquele que é maledicente, aquele que causa contenda entre irmãos, aquele que é fofoqueiro, aquele que fica assim: não, você não acha que aquela pessoa deveria fazer isso? Isso também é abominável diante de Deus. Então, se você botar na categoria dos abomináveis, você pode botar um homossexual de mão dada com o fofoqueiro. Entende? E Deus também odeia, porque ele vai dizer que 6 coisas o Senhor detesta. A 7ª ele abomina. É abominável, é algo extremo que vai além da sua reprovação. É algo que deixa Deus consternado. A segunda coisa que a gente tem que considerar sobre esse ódio é que o ódio de Deus anda em perfeita consonância, equilíbrio e harmonia com o seu amor. Isso aqui é estranho, porque o mesmo Deus que odeia é o Deus que ama, e não há desnível. Ele tanto ama quanto odeia. E para explicar isso, e inclusive odeia e ama ao mesmo tempo a mesma pessoa. E para tentar explicar isso, em Deus sendo perfeito, eu vou usar a gente como exemplo. Mesmo nós sendo depravados, caídos, nascidos em pecados, nós cometemos as nossas falhas. Quando a gente vê alguém cometendo um crime hediondo, isso nos causa repulsa. Mas nós somos pecadores também. E a gente nem é Deus. E a gente nem é Espírito Santo, mas a gente partilha desse tipo de reações. Nós somos considerados pessoas, nos consideramos talvez pessoas justas, mas em algum momento a gente fala assim: tem que morrer. Uma pessoa dessa tem que morrer.
Veja que é um pensamento que talvez que você só não faz porque você não tem poder para isso. Mas se dependesse do teu poder e você falar, tem que morrer, se você fosse o imperador, ele morreria. Se você fosse alguém que tivesse todo o poder e você disse, esse aí tem que morrer, de certo, esse seria condenado à morte. Pior ainda, talvez a gente fale isso, não, eu sou um cidadão de bem, eu falo isso para um sequestrador, crime hediondo, né? Sequestro. Crime hediondo, nossa, um absurdo. Mas dentro do presídio, se você colocar um cara lá que é sequestrador e chegar um estuprador ou um pedófilo, mesmo aquele sequestrador tem um senso de justiça apurado para condenar aquele pedófilo à morte. Eu não sei se vocês acompanharam o caso de uma mãe que matou o filho há um tempo e que ela falou até com bastante frieza, não lembro muito bem o caso, mas era uma mãe jovem, e ela falou, não, eu não sei qual foi a circunstância, mas eu sei que na semana passada ou retrasada, deu a notícia na TV que essa mulher foi morta na prisão. As próprias presas mataram ela. Então, se o homem que é caído, se nós que somos falhos, pecadores, temos esses lapsos de justiça e conseguimos ter mesmo sendo, você imagine, ou você não imagine, como isso talvez, não dá para imaginar, mas como isso é processado dentro do interior e do coração de Deus, que é totalmente perfeito e que tem todo o direito de aplicar o ódio dele sobre o pecado e sobre a injustiça, porque ele não flerta, ele não se relaciona com o erro e não com o pecado. Ele sim é totalmente justo. Terceiro ponto para a gente considerar a respeito desse ódio é que o ódio de Deus contra o pecador não é uma negação do amor dele pelo pecador. Veja que ele odeia o pecador, como o Salmos diz 5, ele odeia a maldade de todos aquele que faz. Ele odeia a maldade, mas também odeia o maldoso. Mas esse ódio não é uma negação deste amor. E aí, um texto que deixa isso claro é João capítulo 3, tanto o versículo 16 quanto o versículo 36. Vamos comigo lá. João 3,16, não precisa nem botar na tela, né? Não precisa nem abrir a Bíblia. Que texto é esse? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. É daí que as pessoas falam, não, Deus ama o pecador. Mas se você andar 20 versículos para frente, a gente vai ver, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Veja, ele não vai se irar contra o pecador, ele vai dizer que a ira dele permanecerá. Ou seja, o pecador que Deus amou em João 3,16 é o pecador que já estava com a ira de Deus sobre ele. E o fato dele não aceitar a Cristo, simplesmente Deus não retirará essa ira. Veja que tanto nós não fizemos nada para ser amado, quando na verdade nós dávamos motivos para ser odiado. E Deus derramou o seu amor. E aí as pessoas confundem às vezes esse versículo, mas Deus não amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo todo, mas ele não derramou o seu amor no mundo todo. O versículo é claro, Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos fechar aqui. Houve uma maneira dele amar. Qual foi a maneira? Que ele enviou o seu Filho unigênito. Então, qual foi a maneira de Deus amar? No Filho. Deus amou o mundo no Filho. E aí, ou seja, eu só bebo do amor de Deus aonde? No Filho. Ah, não, eu não creio em Jesus, eu não quero entregar a minha vida para Jesus, mas Deus me ama. Não. O que você tem sobre a sua vida, eu falo para vocês aqui, porque eu também estou falando para as pessoas da internet, quando eu rejeito a Cristo, o que eu tenho sobre a minha vida é a ira de Deus. Mas Deus não é um Deus amoroso? Sim, mas Ele derramou o seu amor no mundo por onde? Pelo Filho. O amor, Jesus Cristo foi a cachoeira do amor de Deus. É nele que eu bebo do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma maneira. Que maneira? Enviando o Filho unigênito. Para quem? Para todo mundo? Não, para o que crê. Para o que crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, o que não crê vai perecer. E é o que está escrito em João 36. Porque aquele que tem o Filho tem a vida, mas o que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Compreende?
Conseguiram me acompanhar até aqui? Porque às vezes a gente lê esse versículo achando que Deus derramou o seu amor como a gente faz no Facebook. Aí sobe aquele coisa. Um monte de coração. É legal, mas não foi assim. Deus derramou o seu amor no mundo, mas derramou pelo Filho. No Filho. Então, assim, em quarto lugar, a gente precisa entender que o ódio de Deus terá uma manifestação suprema. Embora Deus tenha misericórdia, e Ele ainda tem, e Ele esteja retendo a sua própria ira, vai chegar um momento que essa oferta de salvação e de redenção vai cessar. Então, o que nós temos? O que nós temos é um Deus amoroso, que ama o pecador, e um Deus irado, e que também odeia o pecador. E que na sua plenitude de amor, e na sua plenitude de ira e de justiça, Ele mesmo segura a sua ira com uma das mãos, porque é o que Hebreus vai dizer, que Deus ainda não voltou, porque Ele é longânimo em salvar, porque Ele deseja realmente que todo homem seja salvo, mas Ele tem a promessa de vir julgar o mundo, e com o mesmo Deus que com uma das mãos segura a sua própria ira, a sua justiça, com a outra mão Ele convida o pecador. E Ele convida esse pecador para salvá-lo de quê? Para salvá-lo dele mesmo. Para salvá-lo da sua própria ira. Veja, o amor de Deus está em nos salvar da sua própria ira contra nós, que é justa. Porque todos nós pecamos. O que nós estamos vivendo aqui é basicamente o que Naum vai dizer, e a gente vai tentar mostrar a outra conotação de Naum para esse versículo. A outra não, né? A real conotação. Que Naum, capítulo 1, versículo 3, vai dizer: Deus é tardio em irar-se. E as pessoas adoram esse versículo. As pessoas acham que elas podem errar com tranquilidade, com conforto, e dizer assim: ainda bem que Naum está dizendo que Deus é tardio em irar. Mas esse tardio de Naum não é um tardio do futuro, é um tardio do presente. E a gente vai explicar isso agora. Por exemplo, o que eu quero dizer com esse tardio que Naum está dizendo? Não é um tardio do futuro, mas um tardio de agora. Porque na verdade Naum está falando para um povo que já viveu um livramento antes. E Naum está trazendo uma sentença. É como se você faça assim: olha, eu te dou um prazo e eu vou esperar. Beleza? Passou esse prazo, a pessoa não cumpriu, não pagou. Eu vim cobrar. Aí você fala assim: mas eu demorei a cobrar. Eu vou cobrar agora. É isso que Naum está dizendo. Deus é tardio em irar-se. Ele está trazendo uma palavra de esperança? Não. Ele está dizendo: Deus é tardio em irar-se. Vim avisar a vocês que a sua ira chegou. E é agora. Se você vai no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2, vai dizer: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Veja que o livro de Jonas começa assim: palavra do Senhor ao profeta Jonas. Você conhece a história? Nínive toda se converte. Jonas vai lá, Nínive toda se converte, mas se passam 150 anos. E Nínive volta a um estado pior do que na época do profeta Jonas. E Deus levanta um outro profeta para enviá-lo aonde? A Nínive. E Deus vai falar: ai de ti, cidade ensanguentada. Nínive era conhecida pelos seus crimes bárbaros. Era uma cidade violenta. Veja que agora Naum, no capítulo 1, versículo 2, ele não vai chegar dizendo palavra do Senhor. Em muitos momentos, e nós estamos vivendo esse momento aqui, em que Deus envia a sua palavra a nós, mas vai chegar o momento em como Deus fez com Nínive, que não virá alguém dizendo assim: olha, palavra do Senhor. Deus não falou assim para Naum: envie a minha palavra. Naum não chega para Nínive dizendo: olha, palavra do Senhor. Não. Naum chega para Nínive dizendo: peso da palavra do Senhor. E toda vez que você vê um profeta começando a sua carta dizendo peso da palavra do Senhor, é sentença. Não resta sequer tempo para arrependimento. Eu quero compartilhar esses profetas com vocês. Um é Naum, o outro, Miqueias, capítulo 1, versículo 1. Dá para a gente bater isso rapidinho aí? Miqueias 1, 1.
Cadê? Essa versão aí muda, né? A minha diz peso da palavra do Senhor. Miqueias 1, Abacuque 1. Vê se Abacuque está dizendo nisso. Essas trocas de versões às vezes dificulta a gente, né? Miqueias, Abacuque 1. Deixa eu ir pela minha Bíblia aqui, rapidinho. Vamos lá. Agarrou aí? Vamos lá. Abacuque 1, versículo 1. Vai dizer aqui, olha. Não, na 1. Sentença contra Nínive ou peso. Vamos para... Jesus. Vamos bater aqui o texto que já está perto. Malaquias 1, versículo 1. Na minha versão diz peso da palavra de Deus. Em outras versões vai dizer peso da palavra de Deus. Depois a gente vai lá em Miqueias e volta. Minha Bíblia está toda agarrada aqui que choveu em cima dela. Consegue compreender? Uma coisa é a palavra do Senhor, outra coisa é peso da palavra do Senhor. Na 1 vai dizer, na 1 versículo 2 vai dizer, o Senhor é Deus zeloso, Ele é vingador, é cheio de furor e toma por vingança contra seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Há um momento em que a benevolência do Senhor cessa sobre a nossa vida, meu irmão. Que isso, Sandro? Cessou sobre a vida de vários. Ananias e Safira viveram isso. Sodoma e Gomorra também viveram isso. E nós, crentes, como nós devemos nos relacionar com esse ódio do Senhor? Salmos 34, 5. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento e no seu favor está a vida. Olha isso. Deus demonstrou o seu favor a nós. Através de quê? Através de Cristo. E por Cristo, essa ira de Deus durou apenas um momento. E onde esse momento encerrou? No sacrifício de Cristo. Quando eu renego esse sacrifício, a ira de Deus sobre mim, o quê? Ela permanece. A gente precisa compreender que Deus é plenamente santo. E aqui eu tenho uma palavra para o Davi, para o meu filho Bruno, para o meu filho Nicolas, o João que não está aqui, mas tem outra criança aí, né? A Gigi, Isabela, tem mais outra criança aí, ó, Abraão, Pedrinho, acabou? Essa ideia que os desenhos estão abarrotados daquele Yin Yang, e eles gostam muito de Naruto, que faz esses símbolos, e faz aquele símbolo daquela bola que é metade preta, metade branca, e tem na parte branca tem uma bolinha preta, e na parte que fala que é questão do equilíbrio, que em todo mal tem um pouco de bem, e todo bem tem um pouco de mal. Isso é demoníaco, porque isso não existe no Senhor. Não há nada no Senhor que arremeta ele para o pecado. O Satanás, ele é totalmente pecador, é totalmente maldade, como Deus é totalmente santo. Tiago 1,13 vai dizer: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Não há nada que mensure sobre o pecado quando nós pensamos no Senhor. Não há nada, Ele não tenta ninguém para o mal. Na verdade, a Bíblia vai dizer, continuando o texto, que nós somos tentados pela nossa cobiça. Pela nossa. E Deus é tão gracioso que mesmo nós sendo tentados pela nossa cobiça, Ele ainda providencia o escape para um pecado que é nosso. Ele não tinha obrigação, porque essa tentação não partiu dele. Esse pecado é nosso. A cobiça é nossa. O desejo de fazer maldade, a usura, a luxúria, tantas outras inclinações, pecados financeiros, morais, físicos, nosso. Pessoas que são coléricas, que querem resolver tudo no tapa, nossas inclinações carnais. Mas mesmo assim, Deus para nós providencia o escape. Então ninguém ao pecar pode dizer diante de Deus: o Senhor não me ajudou, porque em tudo Ele providencia o escape.
Salmos 11, 4 ao 7, vai dizer assim: o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, ele odeia em sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Vamos tirar alguns ensinamentos desse texto aqui. Primeiro, Deus está no seu santo templo. Não dá para ousar se aproximar de Deus em pecado. Deixa eu falar aqui que todos nós somos pecadores. Não dá para ousar se aproximar de Deus desconsiderando a nossa posição de pecador. Que não chegando diante de Deus, Senhor, perdoa o meu pecado. Me permita chegar até a tua presença. Porque nós, irmãos, somos a mesma pessoa, a mesma configuração, a mesma substância que Moisés. Lembra da pedido de Moisés: Senhor, me deixa te ver. E o que Deus fala para Moisés? Moisés, não há quem me veja e não morra. Se você me ver, você vai morrer. Porque a santidade de Deus é extrema. Quantos de nós, é claro que quando eu falo de templo, eu não estou falando disso aqui, mas a nossa reunião, entenda isso, a nossa reunião aqui configura um templo onde Deus é adorado. Não é a parede, é a nossa presença aqui, é o nosso objetivo aqui. Aqui está estabelecido um culto ao Senhor. Quantos entram por essas portas em pecado? Quantos levantam suas mãos em pecado? Quantos às vezes tocam, dançam, cantam em pecado? Quantos jovens às vezes estão ministrando louvor, tocando louvor, tendo relações espúrias com a sua namorada? Quantos homens estão pregando, estão traindo suas mulheres? Salmo vai dizer: o Senhor está no seu santo templo. Onde Deus habita é um lugar de santidade. Seja esse lugar onde for. Moisés, quando chega-se diante de Deus e vê a sarça pegando fogo, Deus vai falar assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Como eu posso entrar no meu quarto, ajoelhar em frente à minha cama, entrar em estado de oração, pedindo para que Deus esteja lá comigo, e se Ele vem ter comigo, a sua santidade vem com Ele e ela vai encher o meu quarto. Como é que eu posso ousar chegar diante do Senhor desconsiderando a minha condição de pecador e não dizer assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, que a tua santidade não me traga morte agora, porque tu és perfeitamente e plenamente santo e eu sou pecador. E são as tuas misericórdias manifestas na ação do teu Filho que são as reais causas de eu não ser consumido agora. Porque é Cristo que me apresenta diante de ti. É por isso que ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado. É por isso que Hebreus vai dizer: olha, cheguem com ousadia, não tenham medo. Por quê? Porque Cristo nos dá essa garantia. Cristo nos dá essa garantia. Nós chegamos diante do Senhor com ousadia, porque Cristo nos dá essa certeza. Versículo 4 vai dizer que o trono dele está no céu, não há nos céus. Ele não fala nem céu. A Bíblia tem referência sobre céu, céus e céu dos céus, que é onde Deus habita. Deus não é como nós. Não há nada que seja maior do que Ele. No versículo 5 ele vai dizer que Ele odeia o pecador que ama o pecado. É disso que nós estamos falando. O ódio de Deus pelo pecador é do pecador que ama o pecado. Ai, pastor, graças a Deus, agora só me tirou um alívio. Eu não amo pecado. Beleza. Eu faço todo dia, mas eu não amo. Ué. Como é que é isso? Tu faz todo dia. Tu não muda, você não se conserta diante de Deus, você faz todo dia, mas você não ama. É claro, você está flertando com Ele. Você gosta, você ama o pecado. Porque se não amasse, esse pecado lhe faria mal. Essa é a diferença do justo para o ímpio.
é a relação entre arrependimento e remorso. Eu já falei isso aqui em outra pregação. Arrependimento tem a ver com essência. Eu sou filho de Deus. Essa é a minha essência. E se eu pecar, isso me corrói. É o que o rei Davi falava: olha, quando eu calei os meus pecados, os meus ossos doíam dentro de mim. Pode ninguém saber, mas o meu interior está sendo consumido pelo meu arrependimento. Agora, remorso não. Remorso, eu só fico triste quando o errado dá errado. É o cara que trai a mulher, ou a mulher que trai o esposo a vida toda e fica bem, e ele só fica triste quando é descoberto. Porque remorso não tem a ver com arrependimento, não tem a ver com essência, tem a ver com consequência. Veja que Judas em momento nenhum se entristeceu. Ele só teve um remorso pela consequência dos seus atos. Veja que ele não corre para Jesus para lhe pedir perdão. Ele corre para os homens para tentar devolver o dinheiro, para tentar se eximir da culpa. Versículo 6 de Salmos vai dizer que essa ira santa se tornará em ódio santo, quando ele derramar sobre o pecador o seu cálice. Mateus 20, 22, 23, tem um texto que Jesus está falando com os discípulos. Ele diz assim, olha, Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Naquele texto que eles pedem para sentar à direita e à esquerda, e vai dizer assim: não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Então, gente, vamos começar a falar aqui, porque batismo é um nome bonito e é legal, mas batismo por si só significa imersão. Tudo bem? Você pode ser batizado em numa coisa legal, mas você pode ser batizado numa coisa ruim. Veja que Jesus Cristo está falando que ele vai ser batizado. Aonde? Na cruz. Ele vai mergulhar num estado profundo de sofrimento. Isso é um batismo de dor. Por isso que às vezes a gente fala assim: gente, cuidado com esse negócio do batismo de fogo aí, ó. Recebe batismo de fogo. E a Bíblia é clara quando ela faz referência que o batismo de fogo é o estado de condenação infernal. Porque as pessoas que serão lançadas no inferno, elas estarão sendo batizadas dentro da ira de Deus. Elas estarão sendo mergulhadas. Ninguém vai para o inferno por falar o contrário. Mas, por exemplo, aqui você não vai ver a gente cantando aquela música: me batiza com fogo. Está repreendido, que eu não quero essa minha vida. Mas talvez a pessoa esteja falando isso por um desconhecimento. Mas o texto é claro. João Batista vai dizer: olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, virá um após mim que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E ele vai descrever o que é o batismo com fogo. Ele traz na sua mão a pá e lançará a palha na eira, no fogo. Ele vai separar o trigo do joio. Esse é o batismo de fogo. E também tem o batismo com o Espírito Santo, que é o advento da salvação nas nossas vidas. Então ele vai dizer: podeis vós beber o cálice que hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E Jesus disse: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com o que sou batizado. Então veja que Jesus Cristo está falando: vocês não vão beber o cálice que o Pai está me oferecendo, vocês vão beber o cálice que eu vou dar para vocês. Porque o cálice que eu vou beber na cruz é o cálice da ira de Deus, que era destinado para vocês, e eu vou tomar aquele cálice inteiro, nenhuma gota vai cair sobre a terra. Mas o cálice que eu ofereço para vocês é o cálice de Salmo 116, versículo 13, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Tomarei o cálice da salvação. É esse o cálice que nós bebemos, irmãos. Ninguém aqui pode beber o cálice da ira do Senhor. Ninguém suportaria, mas Cristo, em sua santidade, suportou naquela cruz. Então a gente precisa compreender que a aplicação do ódio de Deus virá sobre a terra, como já veio em outros momentos. Uma vez eu lendo uma pastoral, faz tempo que eu não escrevo uma, né? Mas tem dia que eu escrevo 3, vamos lá. Eu lendo uma pastoral e o texto da pastoral era assim: o dia que nossa salvação esteve por um triz, que foi no Getsemane. Quando Jesus Cristo vai dizer assim para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele pede isso ao Pai, por causa do estado de sofrimento extremo que ele estava. Veja que se ali Jesus Cristo resolve não ir para a cruz, veja que Jesus Cristo ali está no estado de profundo sofrimento. Ele vai dizer assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Aí depois ele vai dizer: contudo seja feita a tua vontade. Mas veja que o desejo de Cristo, o homem ali, é não passar por aquele sofrimento, porque ele já estava no extremo do seu esvaziamento enquanto Deus. Eu penso que se Jesus Cristo resolve não ir para a cruz, todos nós estaríamos no inferno.
E você acha que isso custaria muito para Deus fazer isso? Você acha que custaria muito para Deus destruir toda a humanidade? Não custaria. Ele já tinha feito isso antes. Lembre-se do período de Noé. A Bíblia diz que ele se arrependeu de ter feito o homem por tanta maldade, e ele dizimou toda a humanidade. Toda a humanidade. E às vezes as pessoas falam assim: que Deus é esse, hein? Claro que o motivo talvez não tenha sido esse, mas uma coisa generalizada. Lembra que as pessoas atrelaram aquele enredo da escola da Mangueira, né, de Jesus Cristo sendo arrastado pelo demônio. Você, que é isso, hein? Jesus Cristo Deus mandou uma praga para matar milhares de pessoas só por causa de uma ofensa? Ele mataria todos. Ele não mataria somente milhares, ele mataria todos. E ainda assim estaria sendo justo, porque é o que a humanidade merece. E nós só não bebemos dessa ira por enquanto. Nós salvos não bebemos, porque Cristo nos justifica e nos torna justo, e os pecadores, porque Deus ainda não estabeleceu o seu tempo final. Quando será? Não sei. Por que ainda não foi? Porque Deus é longânimo no seu desejo de salvar. Salvar esse pecador de quê? Dele mesmo. É esse Deus a qual nós servimos. Veja que lá em Gênesis 19, 24 e 25, o texto parece com um texto de Salmos. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Queridos, hoje nós trabalhamos com a juventude. Nós nos despimos do velho homem. Nós precisamos romper com esta terra, meu irmão. A gente precisa romper com os costumes dessa terra. Não dá para flertar com a velha criatura. Não dá para flertar com o velho homem. A gente precisa parar disso. Parar com aquela mania assim: o teu passado Deus apagou, meu. Você quer voltar para o teu passado? Deixa eu te relembrar que no passado, que às vezes a gente quer lembrar, é o teu passado quando você estava no inferno. Que tipo de alusão é essa? Ninguém pode dizer com orgulho as suas mazelas. Eu lembro estava vendo um comentarista falando sobre uma fala do Lula, que o Lula tem uma fala que diz assim: não, eu tenho orgulho de ser analfabeto. Não, ninguém pode ter orgulho de ser analfabeto. A pessoa pode ter orgulho de ter crescido e mesmo sendo analfabeto, ter vencido. Agora ninguém pode ter orgulho de ser analfabeto, porque é uma mazela, é uma falha, é ruim. Ninguém pode ter orgulho de um passado pecaminoso. Ninguém pode olhar para trás e sentir orgulho de ter sido um brigão, de ter sentido orgulho de ter sido um homem. Eu ia usar um termo aqui que é. De ter sido um galináceo. Faltou a palavra aqui agora. Eu não queria falar galinha, mas aí eu falei galináceo, entendeu? Não pode! E você vê que tem homens que falam assim: não, porque na minha época da juventude. Que isso, irmão? Isso é vergonha! Isso é algo para você colocar no mar do esquecimento. Porque se nem Deus quer lembrar-se, por que a gente traz a nossa memória? Levantando como se isso fosse um troféu. Levítico 20, versículo 23. Não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. E aqui eu quero falar sobre algumas coisas que passam pelo mundo e que às vezes nós fazemos também. Levítico é claro: não andem segundo os costumes das nações que eu expulsei. Não andem. Veja que o povo chega na terra prometida e Deus fala assim: vocês vão estar fazendo coisas que um povo que eu expulsei diante de vocês fazia. Deus, a nós nessa noite, Ele vai estar falando assim: como é que vocês podem fazer e praticar coisas de um povo que daqui a um tempo eu estarei lançando no inferno por causa dessas ações? Como é que a gente pode fazer isso? Deuteronômio 18, 9 a 13. Quando entrares na terra que o Senhor Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Está falando aqui de um rei que matou o seu próprio filho, a Acabe, ferveu o seu filho numa frigideira, em rituais idólatras. Nem adivinhador, e esse é um dos textos que baliza a condenação a respeito de jogos de azar, nem prognosticador.
Às vezes eu estou na escola e a pessoa fala assim, Sandro, compra uma rifa. Eu falei assim, é para quê? Eu falei assim, não, é para o dia das crianças. Eu falei, quanto que é? Aí ele falou assim, é R$10. Eu falei, toma R$10. Eu tô número. Eu falei, não quero. Não quero. Ah, o que tem? Eu não quero. Porque a Bíblia é clara, nem prognosticador. O que é o prognosticador? Aquele faz que prognóstico, que faz conta, que faz assim, será que vai ganhar? Será que não vai ganhar? E mesmo que você não coloque dinheiro, a Bíblia é clara, ficarão de fora os prognosticadores. Porque querem controlar o futuro. Ah, Sandro, mas é exagero, mas é um zelo de Deus. Não concorda? Discuta com ele. Discuta com ele. No início aqui da igreja, eu vou citar a Valéria, que a Valéria, eu tenho intimidade. A Valéria ganhou uma cesta. Acho que a cesta está aí até hoje. Aí a Valéria falou assim, Sandra, a irmã nem está mais aqui na igreja. Falou assim, a irmã deu uma cesta para a gente fazer uma ação e sortear, né? Para ajudar a ação social. Aí eu falei, não. Porque isso aí foi uma coisa que entrou na igreja. Quem é crente velho, como eu, antigo, sabe que a postura da igreja era totalmente radical a qualquer tipo de rifa. E aí entrou na igreja com outro nome, ação entre amigos. É a mesma coisa. É jogo de azar. Não, vamos rifar. E eu já cometi esse erro na igreja, irmão. Quando eu era líder da juventude, a gente rifou, fizemos até vídeo. Só que Deus vai trabalhando na nossa mente. Foi, não, Valéria, não vamos fazer. Ela falou, mas as igrejas falam, não, mas nós não vamos fazer. Mas se não for pecado, então eu prefiro estar errando por um zelo do que estar me expondo a ferir um preceito bíblico, a um preceito da palavra de Deus. Ficarão de fora os prognosticadores, agoureiro, feiticeiro, encantador, ou quem consulte espírito adivinhador, mágico, e nem quem consulte os mortos. Está falando aqui de quê? De médiuns, espíritas. Veja, tem um programa na televisão que é uma médium, uma loira que tem um coque desse tamanho. Não, esse programa não. É um que é taxista e ele diz que é médium. E ele começa a falar de coisas assim, do passado da pessoa, e entrou um pastor. E ele começou a falar da vida de uma situação da filha do pastor que morreu. E o pastor começou a chorar. Ele falou assim, tua filha está aqui. Ela falou que para você ficar bem, que ela não tem mágoa. E o pastor chorando. O demônio tripudiando na cara daquele pastor. Tripudiando, porque o demônio conhece a nossa vida. E ele vai jogar tudo no ouvido daquele homem. Como é que tem crentes que sucumbem a isso? Sucumbem. Fala assim, que isso, Sandro? Mas falou tudo. Claro que falou. O diabo é antigo, filho. Conhece a sua vida toda. Ele conhece tudo. Ele sabe tudo que você fez. Ele fala assim, mas ele falou uma coisa que ninguém sabia. Mas Deus sabia. E o diabo também. Ninguém sabia. Quem falou que o diabo não sabia, meu irmão? A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos estragar. Ele espreita o nosso caminho o tempo todo. Pois todo aquele que faz tal coisas é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Eu sinto muito te dizer. Podem até usar na verdade, eu não sei nem como é que usam a Bíblia, mas aqui está enquadrado todo e qualquer tipo de religião que faz consulta a mortos. Espiritismo, kardecismo, eu não sei se o budismo faz. Qualquer religião que faça consulta a mortos é condenável pela palavra do Senhor. Qual será o fim desses homens? O inferno. Ai, Sandro, mas eu conheço uma pessoa que é muito legal, mas ele é kardecista, mas o fim dela, segundo a Bíblia, é o inferno. Sandro, vocês são intolerantes. Não, eu só estou dizendo o que a Bíblia diz. Mas ele não crê na Bíblia. Aí, beleza, não creia. Não creia, aí é direito da pessoa. Aí eu vou falar igual eu falei com um amigo meu que era da igreja, e se desiludiu e do nada resolveu virou ateu. Aí ele falou assim, não, eu não creio. Eu falei, rapaz, a questão é que a fé sempre aponta para uma direção. O problema da não fé é que ela não aponta para direção nenhuma. Eu falei assim, eu falo geralmente isso com todo colega de trabalho que é ateu. Eu falo assim, rapaz, a minha torcida é para que você esteja certo. Eu torço para que você esteja certo. Torço para que não exista Deus. Torço para que não exista inferno. Porque a gente morre, vira petróleo e está tudo resolvido. Daqui a alguns milhares de anos a gente vai estar dentro de um carro, fazendo esse carro andar, porque a gente vai virar petróleo. Agora, e se o inferno é real? E se o inferno é real? Eu falo assim, mas e se Deus é real? E se esse trono for real? Aí ele me respondeu, aí eu estou lascado. Eu falei,
Deuteronômio 25, 14 e 16. Na tua casa não terá 2 tipos de efa, um grande e um pequeno, peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus, porque a abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. O que é efa? Efa era um pote para medir grão. O que Deus está falando? Não tenha 2 potes na tua casa para medir grão, não tenha potes injustos, por exemplo. É porque emprestar dinheiro a juros também é outra coisa condenável pela Bíblia. Mas você emprestou dinheiro a uma pessoa, você emprestou dinheiro para outra pessoa, aquela pessoa te pagou atrasado, a outra você resolveu cobrar juros, potes diferentes. Você está sendo injusto. Você só deve ter uma medida. 2 pessoas erram contigo, uma perdoa, a outra você não perdoa. Éfas diferentes, pesos diferentes de justiça. Deuteronômio vai dizer: não tenha 2 tipos de medida. A palavra só diz que balança enganosa Deus odeia. Não sejamos também desonestos no nosso trabalho. Compreende? Por exemplo, eu sou um profissional. Eu vou, sei lá, fazer uma parte elétrica daqui da igreja. Vou usar o exemplo do Vanderlei. Aí o Vanderlei fala assim para mim: pastor, eu vou te cobrar R$700. Aí o Vanderlei é chamado para fazer um trabalho numa outra igreja, no Recreio, uma igreja rica, um serviço idêntico. Essa igreja é rica, eu vou cobrar R$3.000. Potes diferentes, medidas diferentes, porque ele sabe quanto que é o trabalho dele. Entende? E às vezes nós fazemos isso. Por exemplo, eu fechei com o Gilson para levar meus filhos na escola. Eu não queria ser injusto com o Gilson. Eu também não sou totalmente justo não, entendeu, irmãos? Mas eu não queria ser injusto com o Gilson. Eu falei: Gilson, o que nós fizemos? Pegamos um telefone de uma pessoa que faz transporte escolar. Eu falei: quanto que vai dar e tal? Eu falei: é isso. Eu falei: Gilson, você faz por esse valor? Para mim já é ótimo que seja o Gilson, uma pessoa que a gente conhece. Mas eu não posso ser injusto, irmão. Uma coisa era o Gilson. Eu falei: não, Sandra, eu vou fazer... A questão não é essa. A questão é se eu sei ser justo ou se eu não sei ser justo. Injustos são abomináveis diante do Senhor. Se você cobra R$80 para uma pessoa para fazer o mesmo serviço que para outra você cobra 300, você é abominável diante do Senhor. Deus odeia isso. Continuando. Salmos 95, versículo 8 ao 11. Não endureçais os vossos corações, assim como na provocação, como no dia na tentação do deserto, quando vossos pais me tentaram e me provocaram e provaram e viram minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. A gente tem falado aqui no altar, a gente tem visto os exemplos do povo de Deus no deserto, e a mensagem de Deus é a mesma para nós hoje: não façamos o que os nossos pais fizeram no deserto. Não repitamos os erros das pessoas que nos trarão igual condenação. E eu quero estar encerrando. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1. Tito 1, a partir do versículo 15. Versículo 15 e 16. Diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Continue agora no capítulo 2, nós vamos do 1 ao 15. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Esse versículo aqui eu tomo muito para a minha vida. Me desculpe, meu irmão, mas o apóstolo Pedro vai dizer assim: olha, mais vale agradar a Deus do que aos homens. Eu sei que em muitos momentos o teor da nossa pregação pode ferir o ouvido de quem ouve e pode ser desconfortável a quem nos escuta. Mas a palavra a Tito é: prega a sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves,
prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, sérias no seu viver. Muita irmã nossa aí, irmã idosa, vivendo de uma maneira leviana, vivendo numa imaturidade de uma criança. Sejam sérias na sua maneira de viver. Parar com besteira, parar com palhaçadinha, parar com imaturidade. Sejam sérias na sua maneira de viver. Homens, sejam sérios na sua maneira de viver. Como convém às santas, não sejam caluniadoras, não sejam dadas a muito vinho. Eu falei com um irmão meu, ele falou assim: pastor, e a bebida? Eu falei: a Bíblia não condena, a Bíblia condena a embriaguez. Tudo bem? Mas a Bíblia diz que se por causa do meu pecado eu escandalizo, é melhor que eu não beba. E eu vou ser bem claro aqui. E eu falei assim, isso significa o quê? Eu falei: significa que se eu ver você postando uma foto bebendo cerveja, eu vou te tirar da função da igreja, não porque você bebeu, mas porque você não teve zelo pela igreja a qual você pertence. Porque a palavra do Senhor diz que quando eu escandalizo, eu golpeio a consciência daquele que é novo na fé. Eu estou golpeando a consciência do meu irmão que foi comprado por um alto preço. Eu estou surrando a fé do meu irmão. Eu falei: e é por isso que eu vou te disciplinar, não porque você bebeu, mas porque você não teve amor pelo corpo onde você está inserido. História é essa de crente que vai postando, posta foto de drink, e posta foto de não sei o quê, e posta foto de baile. Não tem consciência, não tem zelo pelo corpo onde está, não tem amor por a sua igreja. Pastor, o senhor vai tirar, mas ele vai sofrer. Ele está escolhendo uma vida de sofrimento. O que nós precisamos aqui é admoestar, advertir. E se ele não se arrepende, se não muda de comportamento, que assuma as consequências bíblicas sobre a sua vida. Não sou eu que vou afofar uma ira de Deus que está sobre a vida dele. Por que eu vou tratar algo com benevolência, aquilo que Deus trata com uma abominação? Por que nós seremos aqui condizentes com aquilo que o coração de Deus odeia? Como eu posso me relacionar com aquilo que causa náuseas em Deus? Com aquilo que traz nojo ao Senhor? Como eu posso rir de coisas que são abomináveis ao Senhor? Mulheres, ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, sejam moderadas, sejam castas, sejam boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra não seja blasfemada. Ele vai dizer: exorta aos jovens que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção. Falando aos jovens: sejam incorruptíveis. Falei isso para os jovens hoje de manhã. Apóstolo Paulo diz a Timóteo, ele fala assim: olha, seja padrão do mundo. Não é isso que Paulo fala para Timóteo? Ele diz: olha, seja padrão para os fiéis. Padrão para o mundo é mole, porque o mundo já está mergulhado no pecado. Agora eu preciso ser padrão para os fiéis. Eu preciso olhar para a igreja que já é padrão para o mundo e ser padrão para a igreja. Eu preciso olhar para o meu irmão e me esforçar para ser padrão para ele. Veja que o nível aumenta, meu irmão. E o posicionamento dele deve ser o mesmo para mim. Linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. O pessoal fala assim: o diabo não vai mais diante de Deus. Quem falou? Está aqui, ó. Para que o nosso adversário não tenha nenhum mal que dizer de nós. Avançando um pouco no texto. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente aguardando eu vou repetir para você, eu vou fazer igual para pregador neopentecostal. Você não entendeu? Eu vou repetir: ensinando a renunciar à impiedade, às concupiscências, às nossas carnalidades, às nossas fraquezas. Precisamos renunciar. Mas eu gosto, mas tem que renunciar, porque faz parte do velho homem. Vivamos agora, nesse presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança
e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso viver agora, nesse século, de forma sóbria e justa, esperando a volta de Jesus Cristo. Está pronto para que quando esse céu se rasgar de oriente ao ocidente e a trombeta de Deus tocar e Ele vier sobre a terra, que eu esteja pronto, irrepreensível, com os meus lábios dizendo: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Esse é o desejo do crente, meu irmão. Viver piamente, ardendo no seu coração, dizendo: ah, Jesus, como eu desejo a sua volta. Mas ninguém consegue fazer isso se tiver com a sua vida mergulhada no pecado. Ninguém consegue, meu irmão. Exercita isso agora. Se Jesus Cristo voltasse agora, como é que tu se apresenta diante dele? Como é que a gente se apresenta diante dele? Se Jesus Cristo voltar agora, como é que a gente se apresenta diante dele? É terrível, irmão, saber que talvez se Jesus Cristo voltar no domingo à noite, tem culto que continua, com pregação e tudo, porque estamos nos moldando ao padrão do mundo. Apocalipse 21, 7 e 8. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, eu vou fechar aqui no tímido, tem um outro aí, porque senão vai render. Pastor, eu sou tímido, vou para o inferno? Não. Ou vai? Porque o tímido aqui significa covarde. Agora, aos covardes, meu irmão, o destino dele é o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Sabe o que é o covarde? É aquele que não tem peito para chegar diante do Senhor, assim, diante dos seus amigos, diante da sua família, e dizer: não, eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor. É aquele que não tem peito, como aquele homem que foi curado por Jesus Cristo quando era cego, e ele foi curado por Jesus Cristo, e aqueles sacerdotes chegaram para ele e falaram assim: olha, não diga que foi Jesus Cristo que te curou. Ele falou assim: eu não sei quem me curou, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. É ter peito, meu irmão. Cristianismo é decisão de corajoso. Não é decisão para banana, para os caras mole, que acham que eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de ficar mal com a minha família. Ou tu serve ao Senhor, ou tu não serve, meu irmão. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Lucas 9, versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e no Pai dos santos e dos anjos. Essa semana uma aluna falou assim para mim: professor, o senhor, esqueci a expressão, o senhor é hétero master, alguma coisa assim, hétero, sei lá, esqueci. Eu falei: senhor, nem sabia o que era. Eu falei: senhor. Aí eles começaram a rir. Eu falei: o que é isso aí? Aí eu falei assim: isso aí é um homem que não aceita de maneira nenhuma se relacionar com uma mulher trans. Senhor. Aí ele falou assim: mas é mulher. Pra mim não. Pra mim não. Uma vez conversando com meu aluno, eu falei: as meninas aqui conversar comigo. Veio um menino. Eu falei: não, chamei as meninas. Ele: eu sou menino. Eu falei: você quer ser menino? Tu é menino. Ele: se eu fizer operar, vai ser um menino mutilado, tu é homem. História é essa, meu? Aí um monte de crentes que se acovarda. Não é o meu padrão de vida. Não é aquilo que Deus espera de mim. Mas se eu perder o emprego, que eu perca, meu irmão. O que eu não quero perder é minha salvação. O que eu não quero perder é minha condição diante do Senhor. O que eu não quero é envergonhar o nome do meu Deus. 1 Pedro 4, versículo 16. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Se você está sofrendo porque é cristão, se você está sofrendo perseguição porque você é cristão, não tenha vergonha, meu irmão. Dá glórias a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus. Marcos 8, 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Esses aí não têm parte com o Senhor, porque nunca honraram
a santidade de Deus. Que Deus seja honrado na nossa vida, meu irmão. Que Deus seja honrado na nossa vida. Eu vou dizer aqui o texto da palavra de Tito. Final do texto ele vai dizer: exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze, Tito. Eu vou falar para nós aqui nessa noite: não despreze essa palavra, meu irmão. Vivamos a nossa vida em santidade. Vivamos a nossa vida na iminência da volta de Jesus Cristo, que está por acontecer a qualquer momento. Ele voltará no seu santo trono. Aleluia. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Aleluia. Glória a Deus. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Diga santo, 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 Deus poderoso. Tu és santo, Deus. Cante isso, não? Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu desconheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu vou erguer as suas mãos e dizer para ele: Santo, Santo, Deus poderoso.
Tu és santo, Deus. Santifica-nos na tua palavra. A tua palavra é verdade para as nossas vidas. Oh, a tua palavra é real. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Oh, tu pedes ser de santo como eu sou santo. Dá-nos força para largar o pecado. Dá-nos ousadia. Dá-nos coragem para sermos santos. Santo, 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 santo. Quantas vezes o nosso coração a ser encontrado pelo Senhor, somos estimulados e compelidos a escrever coisas sobre o Senhor. Quando Ele nos visita, não é por falta de inspiração que a canção dos anjos se restringe à santidade de Deus. Não é por falta de inspiração. Eles estão diante do trono do Senhor, diante da glória do Senhor, diante do rio que flui do trono do Senhor, e a única canção que sai dos seus lábios é santo, 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 santo. Não há outra canção. Ele é santo. Deus, santo Deus, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Que tu visites a cada um aqui nessa noite com a tua palavra. Que saibam que há de ter coragem para honrar o teu nome, de não renunciar o teu evangelho e a tua graça. Muito obrigado pela tua palavra, Deus, pela tua doutrina que nos cura e nos trata e nos fortalece, nos solidifica, que firma os nossos pés na rocha. Muito obrigado por esta noite, Deus. Te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus.